Com estas, é nosso convidado agora Fernando de Almeida Ribeiro, bastonário da Ordem dos Engenheiros Santos, aliás, peço desculpa. Ora, bom dia, bem-vindo. Este problema deve ser mesmo resolvido com a iniciativa do Estado, mas como é que isto pode ser feito concretamente e então que papel é que podem ter engenheiros e arquitetos que são fundamentais, obviamente, neste setor? Ora bem, muito obrigado pela oportunidade da Ordem dos Engenheiros. De facto, a preocupação principal da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitetos é de cariz técnico, ou seja, evidenciar a Portugal e ao Estado e às instituições do Estado, seja governo, sejam autarquias, sejam institutos do Estado, que há capacidade instalada em Portugal para resolver o problema da habitação e deve haver acesso rápido a esse recurso humano estratégico que é a engenharia e a arquitetura em Portugal. Nós temos aqui duas latitudes, uma é a dimensão pública e a outra é a dimensão privada na resolução do problema. Isto é eminentemente um problema público, não é um problema privado. Não quer dizer que os agentes privados depois não possam intervir, mas essencialmente para resolver um problema público tem que haver intervenção pública do Estado e isso, baseado em arquitetos e engenheiros, foi aquilo que defendemos no comunicado. Mas quando estão a pensar nesta intervenção, estão a pensar em construções novas, estão a pensar em reabilitação, porque de facto aí pode eventualmente ter que haver mesmo essa colaboração até com a iniciativa do Estado, eventualmente apoios, mas depois os privados têm que ser efetivamente envolvidos também, não é? Sim, mas é num sentido de construção, projeto e construção, não no sentido da iniciativa privada diretamente de disponibilizar diretamente para o mercado a habitação necessária a Portugal a custos controlados. Isto porquê? Nós neste momento vivemos com escassez de habitação. Óbvio, isso é mais claro, temos urgência, não é só um problema português, mas a nós interessa-nos o nosso país, naturalmente, mas nós temos escassez de habitação. E dentro dessa escassez de habitação temos um problema de desequilíbrio entre a procura da habitação e a oferta. Há muito mais procura do que oferta. Ora, o agente privado, dentro deste paradigma, vai optar por aquilo que é o que lhe dá mais benefício do ponto de vista privado. E, portanto, entre ter a oportunidade de pôr no mercado habitação a custos mais elevados, porque há pouca procura e vende-se quase tudo, e, portanto, impola os preços ou a custos controlados por conta do Estado, ainda que apoiado, naturalmente vai apostar nas suas iniciativas naquilo que lhe dá mais rendimento. E, portanto, pode ser uma solução que demora mais tempo, é mais lenta, tem menos oferta e o Estado, em paralelo, tem que potenciar em quantidade essa falta de oferta que existe no mercado e daí nós dizermos que necessariamente tem que haver muitíssimo mais investimento público-privado para resolver um problema público. Sr. Bastonário, acha que se houvesse esse grande investimento público na construção de habitação, portanto com uma política um pouco diferente, isso forçaria os preços a baixarem, por exemplo, na sequência daquilo que disse? Indiretamente estou convencido que sim, porque se nós de repente fizermos em 3 anos os tais 26 mil fogos que são necessários e que estão previstos no PRR, naturalmente que aquela pressão para as famílias com capacidades médias de se esforçarem mais para irem buscar uma habitação própria mais tarde, etariamente, mas para irem buscar uma habitação própria a um determinado custo que o mercado oferece ou um melhor custo que o Estado oferece, obviamente que aliviava a pressão sobre a questão da oferta e da procura no privado, isso é claro. O vosso papel poderia ajudar bastante a repensar, de facto, o urbanismo, a paisagem, porque no passado, enfim, cometeram-se alguns erros, nomeadamente na construção até de grandes bairros, por exemplo, sociais, a forma como eles foram construídos, quase que criaram armazéns e guetos e espaços muito especiais. Neste tipo de investimento é preciso realmente repensá-lo e aí a Ordem dos Arquitetos e a Ordem dos Engenheiros pode contribuir? Pode, vamos lá ver. Nós fizemos erros necessários, infelizmente, essencialmente na década de 80,
porque tivemos um afluxo de 1 milhão de pessoas ao continente e às ilhas, oriundos do ultramar, na pós-independência das nossas ex-colónias ultramarinas. E aí houve uma pressão muito forte e uma exigência de se fazer quase, diria eu, a metro, construção com escassez de recursos técnicos e, portanto, criamos aí alguns problemas, nomeadamente nas grandes cidades portuguesas, relativamente àquilo que é agora a ocupação do espaço urbano. Mas isso foi há 4 décadas praticamente, e hoje o problema não se trata de escassez de qualificação de mão de obra para isso, nem sequer de conhecimento. É outra época e, portanto, eu penso que, sob esse ponto de vista, acho que estamos mais preparados em Portugal para que isso não volte a acontecer. Isso não invalida que não deva ser feito de forma cuidadosa depois pela engenharia e pela arquitetura portuguesa, que tem capacidade instalada, como aqui já disse, no apoio ao Estado português, aquilo que já de bom também foi feito. Nós deixamos de fazer, há 2 problemas em Portugal. Um é o esvaziamento da capacidade técnica do Estado e a debandada de quadros técnicos do setor público para o privado, porque o privado atualmente paga melhor que o público aos qualificados. No caso da engenharia, nem sequer há carreira técnica de engenheiro no Estado, o que é gravíssimo e, portanto, pelas contas que temos, só nas autarquias já vai mais de 1000 a saída de engenheiros civis do Estado para o privado, para terem uma ideia. Mas, do ponto de vista daquilo que é o privado, seja na arquitetura, seja na engenharia, em complementaridade àquilo que são as necessidades do Estado, há capacidade. Aliás, deixe-me dizer que esta questão para se fazer uma construção tem que se fazer primeiro projeto e depois obra. E, naturalmente, se for o Estado a potenciá-la, tem que fazer 2 concursos públicos. Um para projeto, em que entram arquitetos e engenheiros, e outro para construção, onde entram construtoras, que depois internamente também têm engenheiros e arquitetos. Bom, o Estado, com o contributo das ordens, e particularmente neste caso da Ordem dos Engenheiros, fez uma lei excepcional para juntar o projeto e a construção, portanto chamado concessão-construção, para agilizar do ponto de vista do prazo e diligenciar a habitação. E, portanto, sob esse ponto de vista, nós tivemos inúmeros contributos para o Estado. O Estado aceitou-os muito bem, a maior parte deles incluiu-os e, neste momento, tem um só processo de concurso para concessão-construção. E, portanto, é lançá-los, é fazer. Neste momento que nós temos, e o que nos falta é essencialmente executar. Não vou discutir se o plano mais habitação é bom ou mau, genericamente tem a virtude e é bom de estar em agenda e, portanto, só sob esse ponto de vista, pô-lo em agenda e ser reconhecida essa necessidade é absolutamente importante, e daí também reconhecer esse facto. Está estruturadamente preparado para ser lançado do ponto de vista legal, com as preocupações que o Estado tem, tendo em conta inclusivamente este esvaziamento do Estado e aquilo que de bom se fazia por conta do Estado e com iniciativa da função pública técnica há 20 anos, que agora não existe ou não existe tanto, e, portanto, a conjugação dessa capacidade instalada técnica com a iniciativa do Estado dá para nós resolvermos os 26 mil fogos previstos no PRR até 2026. Foram ouvidos mesmo diretamente? Tiveram algum contributo para este plano do Mais Habitação? Do Mais Habitação em particular, não. Embora nós, quando saiu a primeira proposta, nos tivéssemos pronunciado não sobre questões políticas, mas só e exclusivamente sobre questões técnicas. Isso que fique claro, porque a política aos políticos, a dimensão técnica aos técnicos. Mas, na questão particular da agilização do processo, em que existia o medo de, dentro da concessão-construção, os construtores dominarem o processo e sobreporem-se à dimensão técnica da arquitetura de engenharia, nós criamos uma série de premissas de salvaguarda do interesse do projeto para que não fosse superiorizado pela construção em si, pelas decisões dos construtores, porque têm maior capacidade económica que os projetistas, e isso foi muitíssimo bem aceito e incluído na proposta, que depois originou esse decreto-lei especial. Portanto, sob esse ponto de vista, fomos ouvidos diretamente. Muito bem. Foi fácil entenderem-se, arquitetos e engenheiros? Acho que sim, nós somos complementares, claro. Nem sempre estamos de acordo, mas neste caso, que é um desígnio nacional, acho que acabou por ser fácil estarmos de acordo. Muito bem, muito obrigado, Sr. Bastonário. Obrigado por ter estado connosco aqui esta manhã. Muito obrigado, Will.